Queridos irmãos, nesse segundo dia da nossa novena, uma pergunta vem em nosso coração, que já é apresentado para nós dentro do Evangelho de hoje. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Naquele tempo havia muitos preceitos, muitas normas, sobretudo proibições. Talvez mais de 500. E aí a gente pergunta, decora isso tudo? Não. Muitas vezes a gente não sabe nem o horário das missas nas nossas paróquias, a gente fica em dúvida. E nos grupos de WhatsApp a gente pergunta qual o horário da missa, e são somente uns 4 horários para a gente decorar por domingo. E se a gente não decora nem o horário da missa, a gente vai decorar tantas leis e tantas proibições? Por isso, para a gente então responder essa pergunta, eu queria que você deixasse a voz do Espírito Santo guiar a gente. Porque muitas vezes, se a gente tem o coração fechado, a gente pode fazer novenas e novenas, mas nada vai mudar na nossa vida. A gente pode fazer novena de São Geraldo, São Domingos, catar novena na cidade inteira, que ainda vai faltar novena, para a gente então mudar aquilo que talvez iria mudar. A prática, a vivência da fé, sem a prática ela é morta. Por isso precisamos então ter essa capacidade de ter o coração aberto. Por que Jesus não fez milagres em determinados lugares? Por causa da dureza do coração das pessoas. Se o nosso coração é duro, pode vir o Papa pregar que não vai mudar nada. Por isso é interessante que nós deixamos a ação do Espírito guiar. Então feche seus olhos no início dessa celebração e peça assim: Deus, ajude-me pela ação do Teu Espírito eu escutar esta palavra, e é exemplo de São Geraldo, que eu possa transformar o meu coração, a minha família, a minha comunidade. E peçamos, vem Espírito Santo sobre nós. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Deixa o Espírito Santo guiar. Aquela pergunta vai ficar no nosso coração. Mestre, qual é o maior mandamento que nós devemos cumprir? Para a gente receber as graças de Deus, para a gente fazer essa novena de São Geraldo, receber as graças que você veio pedir por intercessão a São Geraldo, porque você está servindo a Deus. Qual é o maior mandamento? É aquilo que o padre vai pedir? É a paróquia, a barraca que você vai servir? É a prenda que você vai ofertar? Qual é o maior mandamento? Aquele homem pergunta a Jesus, no meio de tudo isso, o que realmente é essencial? E essa pergunta vira para nós também. Na nossa vida cristã, o que realmente é essencial para a nossa vida? Talvez essa seja também uma pergunta muito atual, porque nós vivemos cercados de muitas coisas para fazer. Compromissos, boletos para pagar, trabalho, família, mensagens para responder, WhatsApp, Instagram, problemas para resolver, reuniões, muitas preocupações que nós temos.
e a gente não toma cuidado, passa o dia inteiro fazendo coisas e esquece do que estamos vivendo. Para quê e qual o sentido da nossa vida? Então Jesus simplifica isso tudo. Mas a gente deve ter uma atenção muito especial. Jesus simplificar a resposta não significa tornar a vida fácil. Pelo contrário, Jesus disse uma exigência talvez mais complexa: amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E depois acrescenta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ixi, para ir para o céu a gente tem que amar o próximo. Para ir para o céu a gente tem que passar aquela pessoa que não desce na garganta. E aí? Eu quero ir para o céu ou eu vou abandonar esse projeto de ir para o céu? E perguntaram um mandamento. Jesus respondeu com os 2. Sabe por quê? Porque o amor não consegue andar com uma perna só. Amar a Deus e não amar as pessoas não funciona. E dizer que ama as pessoas enquanto fecha completamente o coração para Deus também deixa um lado falho. É como a cruz. A cruz tem uma haste vertical que aponta para Deus e uma haste horizontal que abraça os irmãos. Tire uma delas e não teremos mais a cruz. A cruz aponta para Deus e esse Deus que ama abraça cada um de nós. E aí talvez essa seja uma pergunta para todos nós nessa novena. Como está a minha cruz? Como a minha relação com Deus está se tornando? Uma pessoa para se tornar melhor para os outros. E por que podemos rezar muito e pedir coisas difíceis e mais não saber conviver as pessoas, nós não ganharemos o nosso céu. Podemos conhecer todas as orações, irmos em todas as missas, participarmos de muitas pastorais e ser incapazes de pedir o perdão. Podemos acender uma vela para São Geraldo e manter apagado o amor dentro de casa. E aí São Geraldo tem muito a nos ensinar. Antes de ser religioso redentorista, Geraldo foi alfaiate. Depois da morte do pai, precisou trabalhar para ajudar a família. E quando abriu a sua alfaiataria, o trabalho prosperou. Mas há um detalhe muito bonito na sua vida. Geraldo separava aquilo que era necessário para sua mãe e suas irmãs. E o restante repartia aos pobres. Olha para vocês verem a coisa interessante. Mesmo passando por dificuldades, Geraldo consegue olhar por os outros, para o próximo. Geraldo trabalhava com a linha e a agulha. E imaginar então São Geraldo não costumava apenas fazer roupas. Vamos ter essa imaginação nessa novela. Que São Geraldo não costurava apenas tecidos. Ele foi costurando o Evangelho dentro de cada da sua vida. Cada gesto da sua vida. Cada caridade era um ponto. Cada pobre acolhido era um ponto. Cada oração era outro. Cada renúncia, cada serviço, cada perdão, cada sofrimento e cada oferecimento a Deus. E assim foi acostumando naquele jovem simples ser verdadeiramente uma obra de santidade. Porque santidade não significa andar 30 centímetros acima do chão. Santidade é muito mais ação concreta. Santidade é fazer a coisa para alguém com amor. É visitar uma pessoa que está sozinha, é escutar alguém que precisa conversar quando você tinha outras coisas para fazer, é cuidar de um doente, é trabalhar para o bem das pessoas. Talvez nós complicamos demais a santidade. São Geraldo nos mostra que muitas vezes Deus está escondido exatamente nas pequenas oportunidades e gestos que nós devemos amar. E aí nós vemos então o que significa ser igreja. Porque muitas vezes a gente
rotula as pessoas por aquilo que a gente ouve dizer das pessoas. A gente tem a dificuldade muito grande de agir de acordo com a vontade de Deus. Nós temos muita dificuldade de imaginar qual seria a atitude de Jesus. E nessa semana, eu e o Padre Sérgio, na aula, nós aprendemos que fofoca gera felicidade. É isso, Padre Sérgio, nós aprendemos? O sentimento que quando uma pessoa faz fofoca, gera felicidade. Por isso que as pessoas gostam de fofocar, gostam de inventar coisa e gostam de falar da vida dos outros. E aí nós começamos a pensar que se amar ao próximo seria a gente guardar absolutamente a moral e aquilo que a pessoa é, ou aquilo que Deus sonha para que a pessoa seja, talvez uma pequena atitude na nossa vida seja fazer o bem e não fazer o mal. Não dar ouvido à fofoca. São pequenas atitudes no nosso cotidiano que nós podemos então aprender no nosso cotidiano. Por mais que isso gere uma felicidade falsa, mas uma felicidade que não nos leva à eternidade. Leva para o inferno. Não nos leva para o céu. E essa experiência, São Geraldo vai se tornando para nós exemplo, porque ele cuida das pessoas, sobretudo dos pequenos. E aí então Mateus colocado para nós então num exemplo de uma postura de um cristão de pé. Amarás a Deus é amar o teu próximo. E Geraldo respondeu isso com sua vida. Então isso é o que eu quero então fazer. Essa foi a resposta de São Geraldo. E aqui está uma coisa muito bonita. Geraldo não amava os pobres no lugar de amar a Deus. Ele amava os pobres porque amava a Deus. E é assim que deve ser a nossa vida. Nós vamos amar o nosso próximo porque nós amamos em primeiro lugar a Deus. Porque se nós não fazemos a experiência de amar o próximo, e amar é cuidado, e amar é preservar a imagem do outro, e amar então é não macular a imagem do outro, nós entendemos então absolutamente que São Geraldo então ele teve esse cuidado de em primeiro lugar amar a Deus sobre todas as coisas. E porque ele amava a Deus, ele cuidava então das pessoas, é consequência. Por isso que nós temos dificuldade de fazer o bem às pessoas, porque nós dizemos que amamos a Deus, mas muitas vezes nós não amamos. Isso é de uma fala de boca para fora. Por isso que hoje a gente tem que assinar promissória, e se a gente não paga as nossas contas, o nome vai para o SPC. Antigamente, na época dos mais velhos, não precisava nem assinar promissória, mas o fio do cabelo era então a palavra de um homem, e assim era. E aí nós começamos a pensar o que ainda falta talvez para o mundo de hoje, para viver o Evangelho, para exemplo dos santos, nós colocarmos em prática e tornar a nossa vida uma vida melhor. É querer fazer a vontade de Deus. São Geraldo amava os pobres. Quanto mais Deus agia na ação de São Geraldo, na oração, na vivenda, na prática, essa então eram os olhos que se abriam para enxergar os que sofriam. E essa é uma ótima maneira de saber se nossa oração tem amadurecido. Quem encontra verdadeiramente Jesus começa a perceber as pessoas e antes não percebia. Começa a perceber a tristeza escondida atrás de um sorriso. Começa a perceber a pessoa dentro de casa que fica no celular e nós não estamos conversando mais. Aquela pessoa, ou aquele marido, aquela esposa, aquele marido, que talvez não esteja querendo uma solução, apenas queira ser ouvido. Aquele idoso que de repente a mesma história conta a mesma história todas as vezes, e talvez repita porque não tem muitas pessoas com quem conversar. Aquele pobre que não precisa da nossa pena, mas precisa da dignidade. O Evangelho de hoje não diz admire o próximo, não diz concorde sempre com o próximo, não diz nem sequer ache todo mundo simpático. Ainda bem, porque isso seria impossível. Jesus disse
para amar o nosso próximo. E amar é uma decisão. Amar, há pessoas que serão fáceis de amar, porque elas merecem o nosso amor. E há pessoas que precisam do nosso amor. E a nossa atitude é amar a todos. Essa então é a solução que nós temos do Evangelho. O Senhor também nos ensina a olhar para a nossa própria história com misericórdia. Não com acomodação, mas com misericórdia. Porque quem descobre que é amado por Deus não precisa viver mendigando a aprovação de todo mundo. Talvez seja exatamente essa graça de alguém veio pedir hoje. Talvez você tenha entrado nessa igreja trazendo uma luta que ninguém conhece. Uma preocupação dentro de casa, uma enfermidade, um problema com o filho, uma crise no casamento, uma situação financeira, uma culpa ou um medo. Uma oração que parece que Deus ainda não respondeu. Olhe hoje para a imagem de São Geraldo. A vida dele não foi uma vida sem sofrimento. Pelo contrário, conheceu a pobreza, trabalho duro, incompreensões, doença e até falsas acusações. Mas uma coisa ele não perdeu: a certeza de que sua vida pertencia a Deus. E talvez seja isso que São Geraldo queira nos ensinar nessa noite. Não deixar a dor roubar de você a capacidade de amar. Não deixar que as falsas acusações que foram feitas a você fazer você deixar de acreditar no Evangelho. Porque podemos não conseguir resolver todos os nossos problemas hoje, mas podemos amar hoje. Fazer esse exercício pessoal de amar e entregar a nossa vida. E aí então, olhamos para alguém para dizer: essa pessoa reza porque sabe amar. E ter essa capacidade de ser exemplo para a nossa comunidade de fé. São Geraldo trabalhou com agulha e linha, que ele nos ensina nesta noite a pegar a nossa vida, com seus pedaços bonitos e também com seus retalhos, e entregá-los na mão de Deus. Por isso, nós podemos deixar de acreditar na igreja, nós podemos deixar de acreditar nos padres, nós podemos deixar de acreditar nas pastorais, porque se São Geraldo também enfrentou dificuldades, calúnias contra ele, se São Geraldo teve essa preocupação com os mais necessitados, e muitas vezes a gente não vê a nossa igreja crescendo, é porque falta a cada um de nós darmos um primeiro passo. Porque a igreja não é feita de pessoas perfeitas. A igreja não é feita de pessoas perfeitas. Mas nós não podemos deixar de acreditar que devemos buscar o céu. E deixar as nossas mazelas, os nossos erros, deixar aquilo que nos impede de viver então amor ao próximo, para que nós sejamos luz na vida das pessoas. Esse foi o sinal que nós recebemos no dia do nosso batismo, quando nossos pais e padrinhos nos deram então uma vela e disse: seja luz. E o padre foi lá, colocou um salzinho na nossa boca, falou assim: dê sabor nesse mundo. Mas tem gente que está sendo sal demais na vida das pessoas. Tem gente que está salgando a vida dos outros e matando os outros de hipertensão. E tem gente que está achando que a gente está na UTI e que não coloca sal na comida de jeito nenhum e fica aquela sopa ruim. Não. Deus nos fez para ser cristãos com o nosso sal no tanto certo. Essa então, parar a nossa vida e fazer uma novena e falar: que tipo de cristão que eu estou sendo? Eu preciso ganhar a vida eterna e eu preciso amar o nosso próximo. E essa então é a nossa certeza na nossa caminhada. Seja em qualquer âmbito da sua vida, seja no seu trabalho, seja hoje na sua vida pessoal, dentro da sua casa. Peça então que novo homem, nova mulher nós podemos ser a partir desta novena. Traga a sua intenção agora, feche seus olhos. Qual é o seu pedido nessa novena? Qual é o seu pedido? Porque a ação do Espírito de Deus quebra os corações. Mas precisamos então falar assim: Senhor, tira o coração de pedra que está aqui, armado, julgando todo mundo, não amando as pessoas, não sendo misericordioso, para colocar um coração de carne,
Um coração que seja capaz de amar, perdoar, que largue de fofocar, largue de caluniar, e que a exemplo de São Geraldo nós possamos mantermos firmes na fé. Porque o céu hoje é aqui. O céu se torna a sua vida, o céu se torna a sua família, os seus projetos. E saímos daqui nesta Eucaristia revigorados, porque Deus nos ama profundamente. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações Acredite, toda graça, todas as graças que precisamos. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. acredite, peça e vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Bem forte para acabar, vem. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito